E aí, gente, como é que vocês estão? Muito boa noite. Como é bom poder estar novamente com vocês aqui para ter esse momento de reflexão na palavra de Deus. Eu já quero começar lendo com vocês, se você tem a sua Bíblia aí por perto, seja ela impressa no celular, no tablet, no computador, puder abrir um livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um dos últimos livros da Bíblia, né? Se você vier de trás para frente, né, começando de Apocalipse, você consegue encontrar um pouco mais fácil. Então, Hebreus capítulo 11, eu quero ler o versículo 1 e o versículo 3, que diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Versículo 3. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, duas coisas que eu quero destacar nesse texto aqui que a gente acabou de ler. Que no versículo 1 diz que a fé é a certeza de que esperamos algo, é a certeza, né, que nós vamos ter, mesmo que a gente não consiga ver. E no versículo 3 ele diz, pela fé nós compreendemos que o universo foi criado por meio da palavra de Deus. Aí quando a gente começa a falar sobre fé, aí começa um conflito, começa uma guerra interna entre os seres humanos de modo geral, porque a fé, você não vê a fé, de acordo com aquilo que a gente leu aqui na Bíblia, você não está vendo o que você quer que aconteça, mas você tem aquela certeza, vai acontecer. Vai dar certo, eu vou ter, eu vou conseguir, eu vou chegar. Mas enquanto isso não se concretiza, está apenas no ambiente da fé. E nesse ambiente da fé que a gente não consegue ver, na maioria das vezes a gente não consegue sentir, aí onde entra o grande conflito humano. Porque nós como seres humanos, nós temos essa necessidade, a gente precisa primeiro ver. A gente primeiro precisa sentir, apalpar, pegar assim para trazer aquela segurança. Então, se a gente não consegue ver que é algo que nos traz segurança, aí é onde entra esse grande conflito. Porque o caminhar com Deus precisa e muito de um fator assim fundamental, que é o fator fé, o fator acreditar em Deus. Aí tem muita gente que diz, mas se Deus já sabe todas as coisas, se Deus já sabe o futuro, se Deus já tem esse poder de saber como é que eu vou estar no meu futuro, no dia de amanhã, por exemplo, então para que ter fé, para que orar, para que confiar em Deus? É só deixar acontecer, é só deixar rolar. Aí é onde entra algo que a gente também leu, né? Pela fé a gente compreende. O que a nossa mente não consegue raciocinar, o que a nossa mente não consegue entender, o que a nossa mente não consegue explicar, a fé ela consegue explicar. A fé nos faz entender. Onde o nosso raciocínio humano, onde os nossos estudos, onde a nossa inteligência, onde a nossa capacidade não consegue alcançar, a fé consegue. E eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Tá? Então, se Deus já sabe o futuro, se Deus já sabe o dia de amanhã, para que ter fé nele? Aí é onde entra algo que eu aprendi ao longo desses anos de vida. Deus já sabe o futuro, mas eu não sei. Deus já sabe as escolhas que eu vou fazer, mas eu não sei as escolhas que eu vou fazer. Mas Ele me dá algumas opções. E entre as opções que Deus me dá, é que Ele me dá o direito. Você me permite que eu vou estar lendo um pouquinho aqui, tá? Que foi muita coisa, eu tive que anotar para não esquecer, tá bom? É que Deus me dá o direito de escolher o jeito que eu acho melhor fazer. Daí Ele me dá esse direito de escolha, então eu posso decidir o que eu quero para a minha vida, onde eu quero estudar, aonde eu quero morar, aonde eu quero trabalhar, com quem eu quero me casar, com quem eu quero me relacionar, a roupa que eu quero vestir. Então Deus me dá o direito de eu poder escolher o que eu quero fazer da minha vida. Mas eu preciso saber que todas as minhas escolhas eu terei consequências delas. Boas ou ruins, eu terei consequências. Mas por outro lado, Deus também me dá o direito de confiar nele,
de colocar todas as minhas expectativas, todas as minhas escolhas, todas as minhas vontades, toda a minha vida, colocar nas mãos dele e esperar dele as consequências, o que eu acho melhor, trocar essa palavra e esperar dele os benefícios. Então Deus nos dá essa escolha. Ele já sabe o que eu vou escolher, mas eu não sei o que eu vou escolher. E o que eu acredito que Deus quer de mim e de você não é que nós sejamos marionetes ou que nós sejamos obrigados a fazer por causa de ameaça, por causa de intimidação, mas que nós venhamos chegar a uma conclusão, uma decisão de livre e espontânea vontade. Tem um texto na Bíblia, lá no livro de Gênesis, que conta a história de Abraão, que eu acredito que você ou já leu ou já ouviu falar desse personagem bíblico. E um dos fatos mais marcantes na vida desse personagem, de Abraão, é que Deus pediu para que Abraão sacrificasse o filho dele para demonstrar para Deus o quanto Abraão o amava. Mas Deus já sabia o quanto Abraão já o amava. Só que Abraão não sabia o quanto ele amava a Deus. E Deus pediu para que Abraão sacrificasse o filho e na hora que Abraão já ia para o arremate final, com a faca lá, aí Deus diz, não, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você me ama. Mas na verdade, Deus estava querendo mostrar para Abraão, Abraão, você não tem noção do quanto você me ama, você não tem noção do quanto você me respeita, o quanto você confia em mim, e eu quero mostrar para você. Eu quero que você veja com seus próprios olhos. Então, o que Deus queria era que Abraão entendesse isso. Quando Deus pede para que nós o adoremos, quando Deus pede para que a gente dê louvor a Ele, seja sempre agradecido a Ele, não é que Deus ele sofra de baixa autoestima. Não é que Deus seja carente, porque Deus não precisa da minha adoração, Deus não precisa da minha fé, Deus não precisa. Mas Ele quer que eu veja que sou eu que preciso adorá-lo, sou eu que preciso amá-lo, sou eu que preciso confiar nele. O que Ele quer é que eu chegue a essa conclusão a partir de uma livre e espontânea decisão minha, uma livre e espontânea vontade, uma livre e espontânea escolha minha, para que no final eu tenha a plena convicção, eu estou amando e eu estou seguindo e servindo a Deus, não porque Ele me obrigou, mas porque eu cheguei à conclusão de que isso é o melhor para mim. Tá? Ele já sabe o que eu vou escolher, mas eu não. Ele já sabe as circunstâncias que eu terei que enfrentar pela frente, mas eu não. Então eu preciso viver um dia de cada vez. E a cada dia da minha vida, por eu não saber o que é que vai ter amanhã, então eu não tenho a mínima ideia o que é que eu vou escolher. Por exemplo, há um ano atrás, eu nunca, jamais, eu tinha pensado em um dia cortar cabelo, fazer barba, ser barbeiro. Eu nunca tinha pensado em fazer isso. Eu fui vendedor, atendi supermercado, fui vendedor da Volkswagen, fui vendedor da Honda. Eu fiz várias coisas na minha vida, mas eu nunca fui barbeiro e nunca pensei em ser barbeiro. Até que, há menos de um ano atrás, me surgiu a oportunidade. E quando essa oportunidade apareceu na minha frente, na hora que eu estava precisando tanto de algo, mas eu não sabia o que exatamente, apareceu essa oportunidade e eu fiz a escolha. Não, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou para uma escola, vou para Porto Alegre, eu vou estudar lá, eu vou procurar me capacitar, videoaula, mas eu tomei uma decisão. Há um ano atrás, eu não tinha a mínima ideia, mas Deus já sabia, mas eu não. Por isso é tão importante a gente confiar nele, porque ele nos dá várias opções de escolha. E qual opção, seja para qual for a opção que eu fizer, eu vou ter consequências. E Deus, por saber de todas as coisas, Ele não quer que eu tenha más consequências. Ele quer que eu tenha benefícios das escolhas e decisões que eu tomei. Por isso é tão importante a gente confiar nele, mesmo não entendendo muitas coisas. Mas pela fé eu decido entender que Deus sabe o que faz e que Deus cuida de mim. Deus quer que eu me convença que eu posso segui-lo e que eu posso amá-lo pelos motivos corretos.
fazer isso por amor, fazer isso por livre e espontânea vontade, pelo prazer e não pelo medo do inferno, não por causa de uma ameaça. Tem muita gente que faz as coisas por medo de demissão. Tem muita gente que faz as coisas por medo de apanhar do pai, medo de apanhar da mãe, medo de ser demitido. As pessoas fazem para querer agradar os outros por medo do que os outros possam pensar. E se não gostarem de mim? E se não forem com a minha cara? E se não gostarem do meu jeito? Se não gostar da minha roupa? E a gente termina fazendo as coisas em função dos outros, mas por causa do medo. O medo de perder o respeito, medo de perder a admiração, medo de perder o amor, medo de perder a confiança. E o que Deus não quer é que eu caminhe com Ele por medo. Medo de maldição, medo de inferno, medo disso, medo daquilo outro. Quando Deus promove situações, circunstâncias da vida, não é para me oprimir, nem para me castigar. É para que eu consiga chegar a uma conclusão, que eu veja com os meus próprios olhos. Olha, eu preciso dele. E a melhor escolha que eu posso fazer na minha vida é deixar que Ele cuide de mim. Porque se eu fizer essa escolha, eu não vou colher consequências, eu vou colher benefícios. Vou colher os resultados de alguém que já sabe todas as coisas. Então, o que Deus quer é que eu e você, nós tenhamos uma convicção disso. O que eu acredito que Deus quer é que nós estejamos seguros disso. E sendo assim, haja o que houver, nós estaremos com Ele. Não por causa do medo, não por causa de uma barganha, mas por causa de uma convicção. É por isso que Ele permite que algumas coisas aconteçam, mas para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa convicção crie raízes, para que a gente não seja uma pessoa assim tão inconstante. Uma hora está com Ele e amanhã já o abandonou, deu um pé na bunda e vai embora. Entendeu? Algumas coisas deixam a gente muito confuso, mas ainda assim tem gente que ainda pensa, mas se Ele é tão bom, por que tem tantas coisas ruins que acontecem no mundo? Mas se Ele é tão bom, se Ele sabe todas as coisas, por que tem tanta gente que morre de fome, tanta gente morre assassinada, porque há tantas injustiças no mundo? Se Deus é tão bom, se Deus é amor, e aí fica esses muitos questionamentos, que é natural do ser humano fazer tantos questionamentos assim. Mas uma coisa eu sei, o ser humano, ele nunca vai poder condenar Deus por injustiça, apesar dos seus muitos questionamentos. E por causa dos questionamentos, muitos chegam à conclusão de que Deus pode estar sendo injusto com alguém, ou com alguma nação, com algum continente, como por exemplo a África, a nossa vizinha aqui, Venezuela. Mas Deus, Ele sempre irá promover situações para que nós possamos, com os nossos próprios olhos, ser convencidos por Ele e não manipulados por Ele. Deus quer que eu saiba que estou com Ele por minha própria escolha. E Deus quer que eu saiba que eu estou amando e o seguindo porque eu escolhi. Tá? Não foi ninguém que me obrigou, foi eu que escolhi. E eu acredito que Deus quer a mesma coisa para você, que você possa chegar a uma conclusão, você por livre e espontânea vontade, estar caminhando com Deus, ter a sua vida entregue nas mãos de Deus, por uma escolha sua, não porque alguém obrigou, não porque alguém ameaçou, não é isso. Não é isso, porque isso não gera prazer, isso não gera alegria, isso não gera satisfação, isso gera um peso, uma sobrecarga sobre nós. E não é esse tipo de relacionamento que Deus quer com a gente. Uma coisa eu sei, que dentre as várias escolhas que Deus me permite fazer, e eu tenho esse direito de escolher o que eu quero, eu fiz uma escolha para a minha vida. E a escolha que eu fiz é de escolher ser salvo. Eu escolhi ser perdoado por Ele. Eu escolhi ter minha vida transformada por Ele. Eu escolhi colocar a minha família na presença de Deus, para que Deus possa restaurar a minha família. Essa foi a minha escolha. Eu quero viver por isso. Eu quero viver até o meu último dia de vida em função disso. Essa é a minha escolha.
Eu estou completamente convencido disso. Eu estou convicto dessa decisão e não foi por manipulação. Uma coisa que eu quero já perto de nós concluirmos, o seguinte: eu nunca vou conseguir entender de fato as pessoas. Por que Nicolás Maduro ateou fogo em vários caminhões de comida e permitindo assim que milhares de venezuelanos viessem a morrer de fome? Porque na Venezuela já tem aí 4, 5 dias, quase uma semana, faltando energia e remédios que precisam de refrigeração, perdendo a validade, pessoas morrendo por falta daquele remédio por conta da falta de energia. Porque uma pessoa com uma boa vida financeira, uma família legal, boas condições de ter até sucesso profissional, por que essas pessoas escolhem ser usuários de droga, colocando tudo a perder? Por que as pessoas escolhem dirigir bêbadas, arriscando tirar a própria vida e a vida dos outros? Por que que as pessoas discutem por bobagem e acabam assim com uma longa amizade e ainda de forma infantil e ridícula fica expondo os outros no Facebook, no Instagram, no Twitter? Porque eu e você, a gente faz tantas coisas que depois põe a mão na cabeça e diz: putz, isso foi o que eu fiz. Eu não consigo entender as pessoas. Como é que as pessoas acreditam no seu time de futebol? Vibram, gritam, choram por uns caras que muitas vezes não estão nem aí, estão interessados apenas no dinheiro. Porque a gente acredita em tantos políticos, mesmo sabendo do alto risco dele ser corrupto ou dele se corromper. Por que que a gente empresta para as pessoas acreditando que elas vão devolver e muitas nunca devolvem? Porque a gente acredita no sorriso de um estranho, sem nem desconfiar da má intenção dele? Por que que a gente acredita no ser humano que é cheio de falhas, falha de caráter, um ser humano que mente, um ser humano que é vingativo? E por outro lado, nós nos orgulhamos dos nossos muitos questionamentos, das nossas dúvidas e até mesmo nos orgulhamos da nossa descrença em relação à única pessoa que jamais vai nos trair, que jamais vai dar as costas para nós, e foi a única que foi capaz de dar a própria vida por amor a nós. Porque a gente acredita no ser humano e desacredita tanto assim em Deus. A questão não é se eu consigo entender Deus. A questão é porque eu decido acreditar que as pessoas conseguem ser melhores do que Ele. Então é tudo uma questão de escolha. O que é que eu vou escolher para a minha vida? Eu fiz a minha decisão. Eu oro para que possamos sempre estar tomando essa decisão correta. E a decisão correta precisa ter Deus presente para nos ajudar. Amém? Na próxima semana a gente continua com esse assunto, nós vamos encerrando por aqui, mas eu quero te convidar para que no próximo domingo, às 6h30 da tarde, você possa estar com a gente no auditório, lá no salão de festas do prédio do Boliche. Lá no prédio do Boliche, domingo, às 6h30 da tarde, nós vamos continuar com esse assunto aqui. Você é o nosso convidado, aparece lá, vai ser bem legal. Deus abençoe você, até a próxima.